Oi, aqui é a Mari e esse é meu primeiro vídeo pro mês do horror no Chá de Prosa. Outubro começou e a gente resolveu fazer algo que eu não sei por que a gente nunca fez aqui pro canal, que é um especial de horror. E gente, eu não tô zoando com a religião de ninguém, por favor, mas é outubro, mês do Halloween, é quando todos os leitores de terror querem virar um pouquinho demônio, um pouquinho capetinha. E o vídeo de hoje é sobre o William Peter Blatty, o autor de O Exorcista, e sobre o livro dele que foi publicado recentemente aqui no Brasil pela Dark Side Books, Legião, a continuação do Exorcista. William Peter Blatty nasceu em Nova York em 7 de janeiro de 1928 e infelizmente faleceu em 12 de janeiro deste ano. Todos os fãs de terror sabem que ele foi escritor por conta dessa belezinha aqui, O Exorcista, um dos grandes clássicos da literatura de horror, mas pouca gente sabe que o Blatty também foi cineasta, ele dirigiu a adaptação de uma de suas obras para o cinema. O Blatty teve uma infância difícil, que infelizmente é algo meio comum em autores desse gênero. Ele foi abandonado pelo pai aos 6 anos e cresceu com a mãe, mas por conta de dificuldades eles acabaram tendo que se mudar 28 vezes. Sim, ele morou em 28 casas diferentes durante a vida dele. E eu acho que isso é algo que acaba deixando todo mundo um pouquinho louco, até porque mudança é um negócio que, assim, me assusta mais do que filme de terror. E aí vem algo que influenciou muito a obra dele. A mãe dele era muito religiosa e meio rígida, e ele acabou tendo que estudar a vida toda dele em escolas católicas, inclusive ele cursou uma universidade católica, então isso acabou sendo assunto, acabou sendo pauta para muitas das obras dele, e ele aborda o tema religião em vários dos seus livros, inclusive no Exorcista, que é a grande obra da vida dele. Mas uma coisa muito interessante sobre o Blatty que eu não sabia, ele estreou a vida dele como escritor em 1959 com um livro chamado Which Way to Maccajack, que era um livro autobiográfico com coisas de comédia. Assim, quando você lê as resenhas das pessoas no Goodreads a respeito desse livro, você descobre que várias delas acharam engraçada a narrativa do autor e comenta que ele conta sobre a infância dele, católica, as dificuldades dele no começo da vida, de uma forma mais humorizada, que é algo que a gente não espera de uma pessoa que escreveu O Exorcista mais pra frente na vida. Mas uma coisa interessante também sobre o Blatty é que o tema dele, e principalmente o estilo de narrativa dele, é uma coisa que muda bastante de um livro pro outro. É uma coisa que a gente não espera. Você acha que, assim, William Peter Blatty, autor do Exorcista, deve ter escrito vários livros de terror na vida dele. Sendo que, na verdade, o estilo dele muda bastante. Ele era um autor bastante versátil. O Exorcista, grande obra da vida do autor, começou a ser escrita em um casebre no meio do nada em 1969, publicado em 1971 e se tornou filme já em 1973, apenas 2 anos depois do lançamento. E O Exorcista fez tanto sucesso e causou tanta polêmica na época que ele rendeu não uma, mas 2 continuações. A primeira delas foi Exorcista II, o Herege, lançado em 1977, dirigido por John Boorman, que é classificado como um grande fracasso de bilheteria. Ele contava a história da Regan McNeil, a mesma garota do Exorcista, 4 anos depois. Ela não lembra mais de nada que aconteceu, tá vivendo a vida dela normalmente quando ela começa a passar por coisas bizarras de novo. O filme não fez sucesso, eu não assisti pra saber se é bom ou ruim, eu só sei a sinopse. E pra falar a verdade, com as coisas que eu leio por aí sobre esse filme, eu não tenho vontade nenhuma de assistir. Talvez eu assista um dia, só porque é baseado no Exorcista. E a segunda continuação foi Exorcista III, dirigido pelo próprio William Peter Blatty. Eu fico imaginando se ele pensou, meu, vocês cagaram com a minha obra, né? Então agora eu que vou dirigir essa merda. E Exorcista III tem um enredo baseado em Legião, que foi a obra escrita pelo próprio Blatty para continuar o enredo de Exorcista. E agora vamos falar propriamente de Legião. Eu recebi esse livro pela parceria com a Dark Side Books. Quando ele chegou aqui em casa eu quase chorei de emoção, porque eu gosto muito do Exorcista, e quando ele foi anunciado como continuação do Exorcista eu achei que ele ia ser uma grande leitura e que ele teria muito a ver com o Exorcista, então eu sinto muito decepcionar vocês, leitores que são fãs do Exorcista, que são fãs do William Peter Blatty, mas esse livro não é um livro de terror. E não é aquele caso que nem eu falo às vezes, porque eu não tive medo, vocês ficam brigando comigo que eu tinha que ter medo, mas enfim, não é um caso desses. Ele realmente não é um livro de terror, ele é um livro de investigação, é um livro policial. E a história que a gente tem aqui é a história do detetive Kinderman, que está investigando vários casos de assassinato bem bizarros. Ele começa com um caso de assassinato de um menino
e a única possível testemunha era uma senhora que parece estar totalmente abalada, e depois de um tempo eles descobrem que essa senhora era inclusive paciente da ala psiquiátrica de um hospital que tinha saído de lá sem permissão. Tudo é muito esquisito nesse livro no começo, você começa a ler, eles têm pistas desse assassinato, outra pessoa morre, uma pessoa muito próxima ao Kinderman morre, e você começa a se perguntar qual é a relação daquela senhora com o primeiro assassinato, e ela se mostra uma relação válida. No final do livro tudo é explicado, por mais confuso que ele seja, até a metade. Eu li metade desse livro não fazendo a menor ideia de que tipo de história ele ia contar. E só tinha um assassinato e um detetive. Eu estava sim esperando uma leitura de terror, eu não tinha tido nenhum tipo de spoiler dessa leitura, não procurei nenhuma resenha antes, não tentei descobrir do que se tratava. Então o que eu estava esperando era a continuação do Exorcista, outro exorcismo pra fazer, terror, tripa, vômito e toda aquela história gore de Exorcista. E eu não tive nada disso. Então, de certa forma, eu fiquei um pouquinho frustrada com essa leitura porque ele não era o que eu esperava ler, mas ele foi uma coisa que me fez pensar muito bem do autor, porque ele se mostrou um autor versátil, um autor que consegue fazer a continuação de uma grande obra do terror ser um livro policial e não um livro de terror. Então isso saiu muito do óbvio pra mim, é um ponto super merecidíssimo do autor, uma coisa que, assim, variou bastante. Eu imagino que pra época que ele lançou, esse livro foi lançado em 1983 originalmente, vindo depois do Exorcista, eu acho que muitas das pessoas que leram também esperavam uma coisa mais terror mesmo, uma coisa mais gore, e eu acho que ele deve ter chocado muita gente com isso. Ah, então vocês não ficaram chocados com o meu livro? Toma aí, vou chocar vocês não escrevendo um livro de terror. Eu fiquei chocada. Bem mais chocada do que eu fiquei lendo o Exorcista. Gente, eu não tô falando mal do Exorcista. Da última vez que eu falei não tenho medo do Exorcista, até falaram que eu não tinha imaginação, gente. É que assim, terror é uma coisa muito pessoal. O que faz você ter medo pode não fazer outras pessoas terem medo. E é um ponto que eu bato bastante, o que me dá medo é filme com terror real. Eu não tenho medo lendo Stephen King, eu não tenho medo lendo O Exorcista. Esses tipos de coisas são uma leitura que eu gosto muito. Eu amo horror, assim, eu gosto muito dos vilões de horror, os personagens de horror fictícios, principalmente sobrenaturais, mas não é uma coisa que me causa pânico, que me causa terror. O que vai me causar medo mesmo é imaginar assassinatos, tipo Criminal Minds. Criminal Minds me dá muito medo, porque eu fico pensando que realmente poderia acontecer em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa meio cética, apesar de eu gostar muito de leitura sobrenatural. Essas coisas não me afetam tanto quanto poderiam afetar uma pessoa que tenha mais envolvimento com esses temas. Ponto muito positivo, que é uma característica do Blade, os diálogos dele são o foco da narrativa. Então a narrativa tá ali mais pra explicar como os diálogos estão acontecendo, mas o que os personagens conversam entre si é o grande foco da história. A gente tem diálogos bem bizarros aqui, principalmente porque o Kinderman, esse personagem central do livro, ele divaga bastante. Então ele começa a falar de um assunto, ele entra em outro, ele entra em outro, você acha que o personagem está totalmente perdido e na verdade não, ele volta no assunto que ele estava e tudo faz sentido, mas ele divaga bastante, ele é um personagem bem prolixo, um personagem que fala muito e que te irrita em vários momentos da história, mas ele é um bom personagem, é aquele tipo de personagem que não é qualquer um. Ele tem uma personalidade forte dentro da história e ele carrega essa personalidade dele de uma forma muito íntegra ao longo da narrativa toda. Eu não quero dizer que eu acho que o Blade era muito mais um autor de terror do que um autor de qualquer outro estilo, porque eu não gosto de rotular o autor assim. Se ele quis escrever um livro policial, é porque ele queria variar um pouco do estilo dele. Mas eu acho que ele foi muito mais feliz na narrativa dele de horror do que nessa narrativa dele de romance policial. Isso porque quando a gente lê um livro de romance policial, uma literatura de investigação, a gente espera que os detalhes se liguem de uma forma mais perfeita, que tudo faça muito sentido no final. E eu senti que esse livro deixou alguns gaps, ele deixou algumas lacunas que eu tive dúvida que o livro não me solucionou tão bem assim no final. Vale a pena ler pelo histórico do autor, para conhecer um pouco da narrativa do Blade sem ser terror. Mas não venham esperando um clássico de policial, até porque esse livro não se tornou tão conhecido e eu imagino que realmente a força dele como livro não seja nem metade do que foi O Exorcista. Era isso que eu tinha pra comentar do enredo do livro e da narrativa do autor, e vamos ver como ficou a edição da Dark Side Books. A capa do livro foi uma escolha muito feliz da Dark Side, eu achei que a capa ficou muito fora do esperado. Acho que todo mundo esperava que o lançamento de continuação do Exorcista fosse um livro preto, cheio de cruzes, talvez um demôniozinho, e ele saiu bastante do esperado, com esta coisa aqui. É o demônio. Jesus, é o demônio, é o próprio.
Lúcifer quebrando a cozinha. Quando a gente abre, a gente tem esta imagem muito da hora. Eu gosto muito quando a Darkseid faz esses detalhes de entrada dos livros, principalmente em colorido, porque eu acho que isso valoriza super a edição deles. Ah, uma coisa muito legal desse livro é o tanto de cores que eles colocaram. Além da capa ser vermelha e azul, as páginas, a lateral das páginas também é em azul. Então fica um livro super colorido de você carregar por aí. Ele chama pouquinho atenção, viu? Fica todo mundo olhando pra isso aqui. Eu levava no trabalho e minhas colegas viravam de ponta cabeça, porque achavam muito bizarra essa imagem. Continuando, ele tem outra imagem aqui do inferno. E aí começa a narrativa. O espaçamento é muito bom, aquilo tudo que eu sempre elogio dos livros da Darkseid. O tamanho da fonte é bom. O tamanho das páginas e tudo mais. Ele não tem grandes ilustrações no miolo, mas existem algumas sim, em alguns momentos, como essa daqui. Essa daqui eu acho uma bem interessante. As ilustrações estão aqui para dividir as partes. No final do livro temos agradecimentos, temos esta imagem que é uma que eu gostei muito do livro, apesar dela ser uma imagem que chama menos atenção. Aí temos este detalhezinho. E a contracapa. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você se interessou por esse livro, clica no link que tá aqui embaixo na descrição e compra ele por esse link, porque assim você ajuda muito o canal a crescer. Continua acompanhando o Chá de Prosa, se inscreve aqui no canal, dá like pra ajudar a gente com divulgação. Eu tô com um pentagrama invertido na testa, gente, dá like, por favor. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo se vocês já leram e o que vocês acham de autores que desbravam diferentes estilos de narrativa, como foi o caso do Bladey. Um beijo, feliz outubro pra vocês todos, tchau, tchau.